Olá, bem-vindo ao nosso BHB Foodcast. E hoje o papo é tecnologia e inovação. Você sabia que lá na Universidade de Santa Maria tem muita novidade? O primeiro Food Lab, que olha, é um benchmark para o mundo. E estamos aqui com Maria Daniele Dutra, que é diretora do Inovatec da Universidade de Santa Maria, que tem um parque tecnológico, uma conquista recente, que vai explicar para vocês aqui. E também o professor, o Dr. Juliano Barim, que é agente de inovação da Foodtech, Food Lab, dentro da universidade. Vai explicar tudo para vocês, porque é muita inovação que vem da ciência. Você que é do mercado de alimentos, acha que é só trazer uma solução? Importante olhar para o consumidor, mas muita inovação, principalmente quando a gente fala em saúde e nutrição, parte da tal academia, dos cientistas. E a ideia que eles têm aqui é traduzir isso tudo para você. Quer saber um pouco mais? Já pode, inclusive, seguir as redes sociais deles, que vai ficar aqui para vocês aqui embaixo, já para clicar e ir atrás de mais informação. Mas vamos lá, bem-vindos, né, Kelly? Você preparou isso tudo, fez essa conexão importante, porque tecnologia é muito do futuro. Bem, obrigada. Muito obrigada aí, Cíntia, pela introdução, Juliano e Maria também aí por ter aceito o nosso convite. Então, nesse episódio, a gente vai entender um pouquinho como é que a Universidade de Santa Maria está adentrando aí, né, nesse universo. Eles vão contar um pouco já do histórico, de tudo que eles fizeram até aqui e também das novidades, né? Quais são as parcerias que eles estão tendo com o governo federal para fomentar a inovação também dentro das indústrias. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês contassem aqui para a nossa audiência, que pode estar um pouquinho por fora, né? O que são as Fab Labs? Aí não sei se Juliano, Maria, fiquem à vontade também para ir se complementando. Então, primeiramente, agradecer em nome da Universidade Federal de Santa Maria o convite para a gente estar batendo esse papo aqui hoje sobre os ambientes de prototipagem e validação. Tá? E quando a gente fala nos Fab Labs ali, que a gente fala especificamente da área de alimentos, a gente pode, digamos, conceituá-los, na verdade, como um grande laboratório oficina, né? E esse laboratório oficina, ele está ligado à cultura do movimento Make, que é justamente o faça você mesmo, que vai oferecer a fabricação através de um conjunto de máquinas, processos, metodologias e a possibilidade de pessoas saírem da fase do protótipo, que são os produtos da fase de teste, né, ou planejamento, para de fato chegarem especificamente na prova, no produto, né? Então, quando a gente fala desses ambientes, os Fab Lab, eles são justamente essa proposta, uma infraestrutura com um conjunto de metodologia, com todo o suporte de pessoas, para que, em conjunto, esses processos possam interagir, desde a capacidade de base científica e intelectual, desde equipamentos, para esse processo de prototipagem e validação. Legal. Juliano, quer complementar? Claro, com certeza. Então, nesse ambiente, nós temos a oportunidade de não só trazer uma ideia, não tirar ela do papel, mas literalmente transformá-la em um produto que possa ser ingerido, né? Esse é o grande objetivo. Então, com essa estrutura, a gente deseja fazer com que o avanço que é realizado nas pesquisas possa ser prototipado, né? E possa ser validado. Então, a gente espera que um ambiente como o Fab Lab na área de food tech, por exemplo, ele possa ser um ambiente indutor do empreendedorismo da inovação, fazendo com que esse conhecimento gerado nas teses possa atingir o mercado. Bem, da ciência, né, para um produto final. Então, a academia, né, é onde fomenta muitas ideias, patentes. No final do dia, qual é a solução que o Food Lab vai trazer? Ele trabalha desde os insumos, e insumos dessa nova geração, da questão de olhar para o Brasil como provedor. Como é que está esses objetivos principais do Food Lab, né? Quais seriam as grandes apostas? O ingrediente, soluções tecnológicas, a parte da planta, a colaboração em termos de oficinas, não só da ideia, mas depois dessa ideia a gente precisa implementar ela e pensar em escala. Como é que vocês ajudam nessa solução? Perfeito. Eu acho que eu posso falar, a Maria Helena complementa depois. Eu creio que o Food Tech Fab Lab ele foi desenhado de uma maneira que justamente venha a solucionar diversas partes do problema, vamos dizer assim. Então, nós temos três pilares que estão elencados no Food Tech Fab Lab. Esses três pilares envolvem tecnologias disruptivas,
que são alguns equipamentos, como equipamentos que permitem fazer impressão 3D de alimentos, que permitem fazer descontaminação a frio, sem usar calor, são equipamentos que permitem fazer secagem, permitem fazer diversos processos que, de uma certa forma, estariam apenas disponíveis em grupos de pesquisa. E esses equipamentos estariam disponíveis na forma, por exemplo, de uma prestação de serviço, né? Então, isso facilitaria bastante o acesso. Mas não só os equipamentos. A gente sabe que, em algum momento, os ingredientes, os produtos são gerados, têm que ser ingeridos. Então, nós temos uma cozinha, nós chamamos de Green Kitchen, que está colocado junto à estrutura do Fab Lab, que ela, além de servir como uma demo kitchen, né, uma cozinha de demonstração, ela vai servir também com algumas métricas. A gente vai ter alguns sensores que vão poder calcular quanto de energia, de água que foi consumido, a gente consegue estabelecer uma métrica em cima disso. E o terceiro pilar, não menos importante, é a questão do regulatório. A gente sabe que a inovação, normalmente, ela vai acabar tendo a parte técnica, tem toda a parte do desenvolvimento, né, de conhecimento em cima, mas ele precisa ser registrado, né? Então, a gente pretende fazer com que o regulatório ande ou caminhe junto com a inovação. O que acontece muitas vezes que a gente percebe que algumas startups começam, validam seus processos e vão pensar no registro depois. O que a gente quer é que esse processo caminhe concomitantemente, né? Para justamente acelerar esse processo de transformar essas tecnologias em realidade. Uhum. Maravilha. E vocês também estão com uma Fab Lab de bioinsumos, né? Queria que vocês contassem um pouquinho também qual é o objetivo, se ela trabalha aí de forma muito semelhante. Conta aqui um pouquinho para a gente. Perfeito. Ambos os Fab Labs têm a proposta, como eu coloquei no início, de sair dessa fase de conceito e ir ao protótipo, né? Como o professor Juliano Mubarim colocou de forma muito perfeita, hoje trabalhar com produtos biológicos ou trabalhar com alimentos, ele carece de uma infraestrutura muito robusta e principalmente de um conjunto de pessoas que possam estar desenvolvendo e colocando toda a sua expertise e know-how de base científica e tecnológica. Então, o BioFab Lab ele vem considerando a mesma proposta do Fab Lab de alimentos, né? Que é justamente a gente conseguir dar esse suporte a nível de infraestrutura e de capacidade científica e intelectual para que os empreendedores e a própria comunidade consiga trabalhar com esses mecanismos que hoje ainda no Brasil a gente carece de uma sistematização de processos para que a gente consiga atender a questão regulatórias, né? A gente sabe que hoje o bioinsumos ele vem com movimento para a gente estabelecer esses critérios. O próprio Ministério da Agricultura tem um programa relacionado à parte de biológicos, então é justamente isso, a gente auxiliar como universidade com uma condução de um processo que atenda a todos os critérios regulatórios e para que no final a gente tenha de fato uma infraestrutura e pessoas trabalhando de acordo com o que determina a própria questão regulatória, mas principalmente consiga fornecer eles condições para desenvolver os negócios, desenvolver os processos e de fato serem atividades que estejam alinhadas, né, à questão dos regulatórios que o próprio país propõe. E agora vai uma pergunta mais técnica e que pode aguçar quem está nos ouvindo aqui de vários setores, categorias, e que está ali buscando, sedento por inovação, e olha para a academia, olha para os estudantes, olha para esse fomento da nova geração, né, com uma colaboração, com essa questão da inovação aberta. Qual é a de vocês para esse setor de alimentos, quando você pensa no Food Lab? Quais as categorias que vão florescer? Como é que é o futuro desse alimento? Onde você acha que o Brasil, né, vai conseguir gerar valor e deixar de ser só o celeiro do mundo e deixar um pouco mais a fome? A acessibilidade, algumas categorias que despontam e saem um pouco do nicho e ampliam, são os biomas naturais, onde a gente vai conseguir escalar um Brasil cheio de valor aí para as nossas food labs e para esse mercado de alimentos que precisa crescer. Perfeito, uma ótima pergunta, né? E a gente sabe que cada setor de alimentos tem digamos assim, um nicho que está despontando mais que o outro, né? Mas eu diria, em termos gerais, que nós temos que pensar basicamente na saúde das pessoas e na saúde do planeta. Eu acho que é uma frase simples, mas que acaba reunindo bastante do que a gente
está buscando com a inovação, né? Olhar e pensar a saúde de uma maneira mais holística, né? Um pouco mais abrangente. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E aí, derivado desse conceito, a gente vai para várias áreas, né? A gente vai desde novos ingredientes, a gente sabe que os produtos plant-based vêm aí, já não são mais uma tendência, já são uma realidade, né? Apesar da gente ainda ter diversas limitações tecnológicas, que esse mercado ainda carece, né, para crescer ainda mais, a gente sabe que isso vem crescendo, a gente tem um problema seríssimo com a questão de food waste. Nós temos que pensar bastante nas sobras, nos resíduos de alimentos, né? Grosso modo falando, nós temos 1/3 do que a gente produz jogado fora, né? Sem ser consumido. Então, é uma coisa que nós vamos ter que olhar, não somente melhorar a produção, mas também melhorar a eficiência de toda essa cadeia, né? Também questão de consciência do consumidor e tudo mais. Mas eu acho que todos eles acabam sendo embarcados dentro desse conceito genérico, né, de saúde das pessoas e saúde do planeta. Pedir para complementar, dizendo quais são também outros impactos que o próprio consumidor, né, final pode sentir aí com essa iniciativa de vocês. Eu creio, e engraçado que ontem eu estava conversando com o professor Juliano Barim e saiu uma publicação do NCTI falando que o Brasil ele tem todo o potencial para ser líder em proteínas alternativas, e não só em proteínas alternativas de fontes, né, de base vegetal, mas também daquelas produzidas em laboratórios, que além de fornecer uma questão sustentável para substituir a carne, ela torna, por exemplo, esse processo muito mais acessível e igualitário, né? Então, quando a gente pensa nesses ambientes de prototipagem e validação que fornecem toda essa infraestrutura, todo esse conjunto de metodologias e pessoas pensando em como que a inovação chega lá no, digamos, consumidor final, é justamente esses ambientes, eles estão propondo e está se propondo a fazer, na verdade, essa acessibilidade e igualdade em nossa sociedade, porque muitos ainda se veem um pouco distante da inovação. Mas quando essa inovação chega no prato, um produto mais saudável, ou chega ainda no prato do consumidor, através de um processo facilitado, né, tanto da parte de preço, quanto a parte de saudabilidade, quanto a parte relacionada realmente a entender que a inovação ela está em todos os lugares e é para todos, é justamente isso que se fala, né? Então, esses Fab Labs, eles permitem sim que a gente consiga oferecer acessibilidade e, portanto, mais igualdade em nossa sociedade, né? Porque a gente pensa que a inovação e ela tem que ser uma ferramenta que consiga auxiliar a melhoria da vida de todas as pessoas, né? E só complementando, Maria Daniela, eu creio que o Fab Lab, ele traz um conceito diferente, porque como foi comentado, né, ele dá acessibilidade. Então, a gente não precisa de grandes condições para acessar esse Fab Lab, né? Isso é muito importante. A gente ainda está desenhando aqui, né, um processo de modelo de negócio do Fab Lab, mas a ideia é justamente essa, da acessibilidade, né? De uma maneira, claro, com critérios, evidentemente, mas que a gente tenha condições de qualquer pessoa acessar o Fab Lab, né? Mesmo o CPF, né? Que possa acessar o Fab Lab. Eu acho que isso é muito importante. Então, a pessoa tem uma ideia, tem uma proposta, a gente pode conectar isso com a infraestrutura física do Fab Lab e com o conhecimento que nós temos aqui ao redor, através dos nossos professores, nossos alunos, né? Nós temos aqui na universidade que a gente pode fazer essa conexão e transformar essa ideia, né, num protótipo. Então, a gente avança de uma maneira muito mais rápida dessa maneira, né? Então, é um conceito que a gente vem tentando desenvolver que está relacionado com o conceito de Fab Lab, né? Eu acho que isso vem bem ao encontro. Muito bom. Eu estudando um report digital de uma Food Lab global, e eles trouxeram que várias unicórnios, né? Eles estão muito em soluções e não só no produto final. E quando a gente pensa em produto, vem de encontro que a Daniela trouxe aí, que é a questão das proteínas alternativas. São as grandes empresas, quando falam em alimentos, proteínas alternativas, das proteínas alternativas e das soluções como um todo, a gente tem 3 na América Latina, né, que é Notco, como um produto de proteína alternativa, temos iFood e Rappi, né, que também aqui dos nossos países, Brasil e América Latina. Então, a gente tem muito a crescer, né, com a criatividade do Brasil, em termos de fazer comunicação, e a necessidade de gerar solução para um país continental. Então, esse acesso a vocês é muito importante, iniciativas como essa, para a gente fomentar essa inovação
colaborativa e agregar valor. Curioso também que eu encontrei aqui um dos unicórnios, não brasileiro, né, mas de bebidas, né, de soluções de bebidas, onde a embalagem vai junto e gerando essa questão da atração, da mudança, uma garrafa que vem com vários sachês para solução de bebida, é um dos unicórnios, porque isso, né? Hidratação, bebida são grandes empresas, mas como eu torno isso não gerando uma embalagem reciclável, porque está ali aquela embalagem, ele só coloca o pó e adiciona água que já tem em casa, então diminui transporte, diminui, né, toda essa parte de manuseio e torna divertido, porque a gente tem uma nova geração que vem aí, né, querendo justamente esse maker, eu faço minha bebida, eu customizo, eu quero diversão, eu quero descobrir novos benefícios para colocar naquela bebida. Então, acho que essas ideias de olhar o consumidor e ver também o que está fazendo sucesso lá fora e que pode ser adaptado para a cultura local, para a nova geração que vai chegar de consumidor, é muito importante. E esse olhar do consumidor, como é que vocês fazem aí? Como é que vocês conectam um pouco com ele? Porque a ciência e a universidade muitas vezes fica nesse olhar mais de soluções, esses players todos que vocês conectam, e às vezes a ideia vem de um empreendedor, né? De um visionário. E como é que a gente ajusta para saber se tem um produto, né, que tem fit com o mercado, que existe uma necessidade latente de fato que pode ser escalável? Perfeito. Eu acho que isso entra mais na estrutura do como opera aqui a questão da inovação, né? Do parque tecnológico. Acho que a Maria Daniele pode explicar um pouquinho mais como funciona esse processo, né? Perfeito, professor. Não, isso que foi colocado é super importante, porque a gente está num momento, digamos assim, essencial para o modelo de negócio do ambiente de prototipagem e validação de alimentos, que são as parcerias. Não tem como a gente propor um ambiente de prototipagem e validação para de alimentos só com os pesquisadores da universidade, porque eles são uma parte do processo que vão contribuir com esse processo de prototipagem e validação. Então, é importante colocar aqui que o Sebrae, por exemplo, é um super parceiro nosso, que está somando esforço e está vindo com todo esse know-how e expertise de olhar para esse mercado, fazer essa análise de demandas para trazer essas demandas para dentro dos nossos ambientes de prototipagem e validação. Então, a gente percebe que ter unicamente uma infraestrutura com um pessoal capacitado, ela não desenvolve soluções de fato conectadas com o mercado se o mercado não estiver dentro desse ambiente. Então, por isso que a gente vem somando esforços, trazendo parceiros para dentro do ambiente de prototipagem e validação. Ao fazer esse modelo de negócio, a gente está fazendo esse cuidado criterioso de realmente entender quais são as demandas para, de fato, propor soluções que façam sentido, né? Então, a universidade, ela está num novo momento, que é o momento do presente e do futuro, que é justamente ser uma universidade mais propositiva e mais proativa no sentido de entender qual é a demanda que o mercado está, digamos assim, escoando para dentro da universidade poder desenvolver pesquisa. Então, é justamente isso que se propõe o nosso Fab Lab do Food, trazer parceiros e esses parceiros possam trazer para dentro do ambiente de prototipagem e validação, digamos assim, provas de conceitos que no final provas de conceitos que no final das contas vão gerar protótipos alinhados ao mercado, né? Então, te respondendo de forma bem sucinta, é isso. Vamos somar parceiros para dentro do ambiente de prototipagem, para que eles nos digam, de fato, quais são as dores do mercado, para que aí, a partir daí, a gente, de fato, prototipe e valide, né, essas provas de conceitos e saia daí um protótipo alinhado ao mercado. Legal. E, inclusive, eu ia perguntar sobre as empresas ou as entidades, enfim, que queiram contribuir com vocês, ou que queiram participar. Qual que é o melhor caminho? Como é que elas acessam, né? Como é que, enfim, qual é a jornada aqui que elas fazem para poder contribuir justamente com esse objetivo final aí? Perfeito. Dentro do nosso modelo de negócio, a gente vem desenhando toda digamos, um processo de acesso a esse ambiente que possa ser o menos travado possível, né? Porque a gente entende que muitas das vezes, quando a gente olha para a universidade, quando a gente olha, digamos, para o setor público, o mercado acaba tendo um pouquinho, né, digamos assim, de um pé atrás, podemos, né, colocar aqui, tipo assim, vai ser muito difícil acessar, vai ser burocrático, vai ser demorado, então não. A gente está promovendo aqui a nossa modelagem de negócio para que quem queira interagir com o Fab Lab possa vir via um projeto, né, possa vir via uma associação ao Parque Tecnológico da Federal de Santa Maria, possa ser, digamos, um residente dentro do nosso ecossistema que possa ter acesso.
e não só a empresa, né? A própria comunidade. Então, a gente vai trazer para dentro do Fab Lab uma série de projetos que dê esse acesso ao ambiente a estudantes, a microempreendedores, a potenciais empreendedores, e as formas de acesso ela vai estar ligada, digamos assim, a esse processo realmente de buscar uma ação, buscar um programa que melhor atenda aquela expectativa e necessidade de quem quer acessar esse ambiente, e não unicamente a um processo direcionado e específico. Não, a gente está modulando para que esse acesso seja de acordo com a necessidade realmente. Complementando, eu acho que é bem importante ressaltar que a nossa instituição ela está organizada de uma maneira que permite atender de diferentes formas. Por exemplo, a gente tem um setor de propriedade intelectual, nós temos um setor que lida só com transferência de tecnologia, então nós temos esse suporte para dar para buscar qual é a melhor forma de interação conosco, né? Então, por exemplo, vai fazer algum projeto que queira ficar com a propriedade intelectual, é um caminho, né? Ah, eu quero só apenas fazer um serviço tecnológico, testar alguma coisa, pode ser outro caminho, né? Então a gente tem como desenhar esse processo interno aqui de como que vai ser esse acesso, né? Eu acho que é bastante importante isso, né? Que tem toda essa infraestrutura implementada e aqui na instituição e que isso pode auxiliar de uma maneira muito mais breve do que a gente tem observado em interação com universidades, né? Então acho que isso é uma observação importante. Bacana, eu queria entender com vocês também como é que é o Brasil quando a gente olha com relação ao exterior e também se lá fora, né, outras universidades, vocês têm parceria, vocês olham elas como exemplo, né? O que que inspira vocês? Se tem alguns outros projetos que podem ser análogos a esse, para a gente entender também, né, da onde vem esses, o que está levando vocês a caminhar para frente. Perfeito. Não, a gente tem muitas conexões, né, com outros institutos de pesquisa no mundo todo, e a gente está conectado também com hubs de inovação. Aqui no Brasil a gente conecta bastante com o Food Tech Hub, né, e através desse hub a gente acaba conectando outros hubs de inovação do mundo todo, né. Então esse modelo que foi criado, a gente até procurou. Existem modelos parecidos no resto do mundo, mas com o formato que a gente está propondo, até o momento a gente não encontrou, né, nesse formato específico. Então, o conceito de Fab Lab, né, e tudo mais, trazendo para a área de alimentos é algo, vamos dizer assim, relativamente novo, né, e o que a gente está propondo é uma coisa, de certa forma, também no seu formato inovador, né, então a gente está trazendo do conhecimento que a gente tem de outros ambientes, isso é uma maneira um pouco diferente de se fazer as coisas, né, então eu creio que é uma forma vamos dizer assim, de fazer única, né? Que até então que nós não descobrimos outro ambiente com o mesmo formato. Olha só, do Brasil para o mundo. Coisa boa. Ficamos orgulhosos e felizes em saber. E pensando nisso, já que a gente já é um hub inovador aqui, qual é o sonho? Eu sei que em 2021 para 2022 vocês conquistaram esse espaço para montar toda a prototipagem dentro, né, aí do Parque Tecnológico. Foi uma conquista, com certeza a realização de um sonho. E daqui para 2030, aí nesses próximos 5 anos, eu sei que é sempre difícil de prever, mas qual é o sonho? Qual é a grande aposta aí de Santa Maria para o mundo? Quando a gente propôs o projeto do mapa, o projeto foi baseado em ser um agente indutor, né, da inovação e do empreendedorismo. Então, a gente não tem aquele formato passivo, eu estou aqui, espero contato, alguma coisa acontecer. Não, a gente está de uma forma bastante ativa em cima desse processo, né? Então, é justamente isso, nós temos indutores de pesquisa, porque a pesquisa vai conectar com o Fab Lab, vai ser indutor de inovação, vai ser indutor de empreendedorismo, né? Então, a gente quer que sejam pesquisadores sejam atendidos, empresas sejam atendidas, que empresas sejam geradas, né, como empresas de tecnologia, como startups, e, não menos importante, que a população tenha acesso ao laboratório. No conceito de Fab Lab, nós temos Open Days, que são dias abertos, que podem ser nem mesmo para alunos da graduação, pode ser alunos do ensino médio, eles podem acessar esse laboratório. Nós vamos fazer esses programas, né? Eu digo vamos fazer porque ainda não temos o laboratório implementado. Mas quando ele estiver implementado, nós vamos fazer o Open Day com crianças. Então, quer dizer, o impacto disso para o futuro é muito grande, né?
Então, a ideia também como a palavra já diz, induzir, né? Não ficar numa postura ativa em cima desses processos e não ficar apenas com uma postura de, vou ficar aqui esperando, quem vier aqui conecta, né? Não, a gente vai ter essa postura ativa, né? Então, gerar conhecimento e fazer que esse conhecimento atinja a sociedade, tanto financeiramente, através das empresas, através de empregos, através de impostos, como também acessado de uma maneira mais lúdica para as crianças, né? Como forma de inspiração. Ó, nós, como uma empresa feminina aqui, mães, apostamos aí, quem sabe teremos algumas cobaias para vocês fomentando isso tudo. E como empresa, acho que o BHB quer ali à frente aí de uma comunidade crescente de profissionais, de empresas de todos os portos, também aí se compromete a colaborar, e eu particularmente com um sonho pessoal de trazer mais nutricionistas, médicos, para serem empreendedores, né? Não é só o marketing, os investidores irem até a academia, mas a própria academia em si se tornar mais patenteadora, mais investidora por meio de mentes brilhantes que a gente sabe que tem aí dentro do profissional de saúde, que muitas vezes começa com uma área clínica, começa com contato com esse consumidor, que é o paciente, que traz muitas demandas, e eu acredito que juntos aí a gente pode colaborar e tornar um Brasil mais empreendedor, e um Brasil, quem sabe, de unicórnios nos alimentos, né? E alimentos saudáveis, né? E mais alimentos saudáveis, opções aí para a gente ter uma vida longa e uma vida saudável aí para as nossas próximas gerações. Maria, eu queria que você deixasse aí um recado final, enfim, um chamado aí para as pessoas colaborarem, participarem aí com vocês. Claro. Então, assim, já fica o convite, né, para Via Santa Maria, desejando que Santa Maria entre na rota da inovação para a área de alimentos e principalmente que a gente consiga, através desse ambiente, auxiliar no processo aí de prototipagem e validação. Então, já fica o convite para Via Santa Maria, fica o convite para a gente apresentar um pouco mais da iniciativa e fica o convite para todo mundo poder estar dentro desse ambiente que tem como propósito desenvolver não somente a cidade, mas o mercado de alimentos através do auxílio de todas essas ferramentas que vêm aí para auxiliar o empreendedor, potenciais empreendedores, ou quem sabe, né, curiosos ali, para poder sair dessa fase de conceito e ir para o protótipo. Bom, então, novamente agradecendo aqui, agradecendo também você que ficou aqui na audiência, que assistiu ou que ouviu o nosso podcast, e volto com aquele recadinho lá do começo. Sigam nas redes sociais aqui o pessoal da Universidade de Santa Maria, para a gente poder prestigiar e poder entender, acompanhar e contribuir com esse trabalho importante. E, claro, sigam a gente também nas nossas redes sociais, não percam nada da nossa plataforma, porque por lá também a gente traz muita inovação e tudo o que a gente precisa para construirmos juntos indústrias mais saudáveis, marcas mais saudáveis para a alimentação do Brasil. Obrigada e até o próximo episódio.